Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Oxente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, que a vai da peste, sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais 50 centavos de som. África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Oh, já. Obrigada, gente. Foi uma honra. Obrigada, Pablo. Maravilha, Obrigada, Carla. Obrigado. Parabéns para você, para o Bruno Freire também. Que incrível, que talento, que voz, né, gente? Ainda parece que joga capoeira, pelo que eu vi, né? Fez um movimento, uma coisa assim. Um pouquinho. Bacana. Eu estava ali também cantando, fazendo um back vocal incrível, mas aí a produção achou melhor cortar meu microfone. Eles acharam melhor cortar o microfone, o meu. Maldade. No meu back vocal incrível que eu estava fazendo ali. Podia fazer o vocal, mas a turma de casa já cantou, a turma que está do outro lado da telinha, a gente já escutou eu aqui. Com tenho certeza a gente disso. Com certeza. E depois a gente marca o ensaio. Obrigada, Obrigado, Carla. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai seguir aqui com o nosso evento. Pessoal, é o seguinte, vamos começar então a apresentar muitas oportunidades de negócios aqui. Nós preparamos diversos painéis para apresentar vários nichos, né, que vão certamente atender aí aos principais perfis de passageiros. E para esse primeiro painel, a gente escolheu como tema o seguinte: História e cultura, atraia seu passageiro com experiências únicas. E aí, para compor esse nosso painel, eu quero convidar aqui ao palco, que já está com a gente, o diretor de teatro, gestor e radialista, Fernando Guerreiro. Cadê Fernando? Já está por aqui? Se tiver, já pode subir ao palco, está vindo ali. Vamos ter aqui ainda, enquanto o Fernando sobe, quero dizer para vocês que teremos ainda aqui também nesse painel o João Jorge Rodrigues, que é presidente do Olodum. Ele está a caminho, mas a qualquer momento ele se junta aqui com a gente. A produção acabou de me avisar que já está ali, que estava atrás da pilastra, não vi. Oi, Jorge, tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo, pode se sentar. Fernando, muito prazer. Temos também o pessoal aqui já conectado com a gente. Quem vai participar desse painel é a Cristiane Teixeira, diretora da Look Receptivo. Cristiane já está me ouvindo, já deu um tchauzinho ali, né? Maravilha. Temos aqui do lado também o Felipe Quadrado, gerente de produtos da Abreu Tour. Felipe, está me ouvindo? Fala um pouquinho para a gente ouvir a sua voz. Maravilha, Felipe deu ali um ré menor, incrível. Gente, sejam todos bem-vindos. Excelente painel para vocês. A mediação desse painel é do Fernando. Fernando, eu vou te dar 35 minutinhos. Daqui a pouquinho eu estou de volta, tá? O palco é seu. Até já. Muito prazer. Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que me é especialmente caro, que é a relação do turismo com a história e a cultura. Eu sou um eterno defensor dessa ligação, principalmente quando a gente fala de uma cidade como Salvador, que a gente tem aí cultura em cada esquina, arte em cada esquina, uma história fantástica. Então, a gente vai estar falando de um tema aqui que cada vez mais eu acho que entra na conversa, entra na discussão, de uma forma cada vez mais forte, principalmente depois de todas as transformações que essa gestão do prefeito Assemineto e sua equipe maravilhosa fizeram na cidade de Salvador, reforçando esse caráter cultural, reforçando a história, reforçando as formas de ser e de viver do soteropolitano, como o próprio secretário Pablo já falou, né, a criação de uma série de equipamentos, políticas culturais e por aí vai. Dar boas-vindas aqui, né, aos nossos queridos debatedores. João Jorge, nosso querido presidente do Olodum, dispensa apresentações, né, você não pode falar de cultura na cidade de Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo,
sem falar, né, desse grupo, que é uma grande referência internacional. Cumprimentar também Cristiane Teixeira, diretora da LUC Receptiva, que está aqui com a gente, e também Felipe Quadrado, gerente de produtos da Abreu Tour, né, que vão estar batendo um papo aqui com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto, né, nesse painel História e Cultura da Salvador Experience Turismo, Salvador 360, sem dúvida um evento importantíssimo nesse momento de retomada. A pandemia está aí querendo voltar, mas a gente não vai deixar que ela volte. Né? Todo mundo de máscara, todo mundo se controlando. Esse ano não vai ter Réveillon, mas para o ano o Réveillon volta. E não vai ter Natal com muita gente, mas para o ano volta. A gente tem que estar vivo, o principal de tudo, e com saúde, para que no ano que vem a gente possa comemorar duplamente. Né? Então, mas a cidade está aí e tem várias formas de você curtir Salvador sem risco e sem perigo. Bom, vou começar, né, provocando aqui João Jorge. João, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa questão da história e da cultura como atrativos para o turista que vem para a cidade. Isso realmente tem peso? Isso realmente é um diferencial? Bem, boa tarde a todos e todas, Fernando e os debatedores aqui. História e cultura são principais atrativos para vários lugares do mundo. Tem lugares do mundo que já não tem mais a importância que teve no passado. A cidade de Roma, o Egito, o Cairo. Mas, como junta a história e a cultura, isso vira um ativo para o turismo, para a indústria criativa, para várias coisas. E Salvador é muito singular, porque Salvador tem uma história antiga, tem uma história recente e tem uma história agora, nesse momento que nós estamos aqui. Alguém aqui nas ruas está praticando e está fazendo a história dessa cidade. A mesma coisa é a cultura. Não há uma cultura única em Salvador. Talvez das 27 capitais que o país tem, Salvador é que melhor tem um mosaico de diferentes culturas. Então, a gente está aqui hoje para conversar sobre as histórias de Salvador, as histórias contemporâneas de Salvador, as histórias de Salvador de 1549 até agora e, principalmente, as culturas de Salvador. Eu vim para cá agora, na orla aqui. Salvador é uma cidade linda, uma cidade marítima, é uma cidade ilha, é uma cidade de coqueiros, é uma cidade de bairros maravilhosos, os Pernambués, o Nordeste Amaralina, o Pelourinho, Itapuã, a Liberdade, a orla suburbana. E Salvador tem uma história muito interessante. O Pelourinho, o Carmo, a Soledade, as igrejas, as casas antigas. Você pode ver aqui o estilo barroco, pode ver aqui o estilo rococó, você pode ver aqui também as poesias de um cara que não morre nunca, que, é claro, muita gente gostaria que ele morresse, Gregório de Matos, mas ele está sempre vivo. Toda vez que a Bahia tem um problema na cultura, eis que aparece o poeta dos anos 1600, Gregório de Matos, e também Salvador tem uma história e uma cultura, porque é o território do Olodum, é o território do Ilhaí, é o território do Axé, o Pofojá, é o território de Menininha do Cantuá, é o território da Casa Branca, é o território da capoeira, é o território de Araíde do Feijão, é o território da gastronomia mais profunda deste país. Porque aqui você pode ter a gastronomia portuguesa, pode ter a gastronomia indígena, a gastronomia africana e, ainda assim, a gastronomia de vários outros povos, como o espanhol, os franceses e o holandês. Agora, eu quero falar de um lugar muito simples, a história contemporânea de Salvador com Olodum. O Olodum foi fundado em 25 de abril de 79, dentro de um bairro chamado Maciel Pelourinho, que fica no centro histórico de Salvador. E, quando foi fundado, ele era um bloco de 7 instrumentos, pouca potência de som, saía em torno de 800 pessoas, mais ou menos, e tinha sobre si o estigma de ser de um bairro socialmente injusto, como vários que existem no mundo. Paris tem, New York tem, Los Angeles tem, toda grande cidade tem bairros injustos. O Maciel Pelourinho é um bairro injusto. E Olodum inventou uma história contemporânea, a história de um povo que dá certo, a história do povo do Maciel Pelourinho, a história de um bloco de carnaval, de um bando de teatro, de uma escola de cultura criativa, de uma fábrica de carnaval e, principalmente,
tornar-se a marca de Salvador em 41 países do mundo que nós visitamos, que nós fizemos shows. E uma música incrível, surgida em 1987, chamada Faraó, de Luciano Gomes, que conta a história da civilização, do Egito Antigo, até a Bahia, até o Pelourinho. Então, assim, Fernando, Salvador tem uma história de 470 anos, sim. Os portugueses chegaram aqui com a cidade planejada, fizeram a cidade com Poças do Carmo, as portas de São Bento, e tentaram fazer uma cidade pequenininha, mas o país é um continente, e depois cresceu, se expandiu, a Rua da Liberdade, veio para a Orla Norte com Itapuã, esse lugar fantástico, maravilhoso, e Salvador foi invadida por holandeses, teve tentativa de invasão francesa, foi espanhola de 1600 a 1640, mas ela foi sempre uma cidade indígena africana. Agora nós temos 17% de população branca, mas a média era 10%. Os austríacos que nos visitavam diziam que estavam na Nova Angola. Ah, estou na Nova África. Tal a quantidade de línguas, saberes e culturas diferentes que aqui se falava. Gente de Angola, gente do Congo, gente de Moçambique, gente da ilha de Madagascar, gente do Camarões, gente de Gana, do Togo. Ou seja, recentemente, uma Elorixá, Mãe Senhora, criou uma expressão Roma Negra. Há uma Roma na Itália, há uma Roma na Europa, uma cidade onde todo mundo deveria ir. E há, na América do Sul, uma cidade que é uma Roma. Essa cidade é Salvador da Bahia, Salvador de Todos os Santos, Salvador de todos os orixás, Salvador do próprio Olodum. E nós temos muito orgulho de ter ajudado, estar ajudando essa cidade ser cosmopolita e internacional. Sem dúvida alguma, suas palavras, João, batem fundo. E eu gosto muito quando você diz que Salvador é um caldeirão, né? Aqui você tem todas as culturas, aqui você tem todos os credos, todas as cores, todas as formas de ser. E isso é que transforma Salvador numa cidade muito especial, numa cidade muito específica. Cristiane, bem-vinda aqui ao nosso papo. Você que trabalha diretamente com o turista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como isso bate hoje no turista que viaja para as cidades. Porque se falava muito só de natureza, né, da questão da praia, do mar, e hoje, cada vez mais, você fala que é importante para o turismo essa vivência cultural, até esse contato com o soteropolitano, né, que é uma coisa tão forte. Muita gente me diz, Fernando, eu adoro Salvador por causa das pessoas que moram lá. E o comportamento das pessoas nada mais é do que cultura, né? É a forma como as pessoas recebem, conversam, animadas, alegres. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com isso. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, João. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão aí, todos os apaixonados por essa Salvador. Está linda, cada dia mais bem cuidada, cada dia mais maravilhosa. Eu sou uma eterna apaixonada por essa cidade. Falar de cultura e história de Salvador é uma coisa que a gente precisava 35 minutos, é muito pouco, né? Para uma cidade como a nossa, rica como é Salvador. Eu digo que a gente tem base da UF em várias cidades do Nordeste, mas me desculpem os meus companheiros, mas a gente tem essas praias maravilhosas. E, gente, como a gente tem uma história peculiar? A história e a cultura do Nordeste, ela é muito parecida, mas Salvador, ela tem umas coisas que são muito Salvador, né? São caras de Salvador, que representam essa cidade. A gente está aí com o João, quando a gente vê as cores, o ritmo, né, a batida do Olodum, a gente lembra de Salvador. A gente sente o cheiro do acarajé, a gente lembra de Salvador. A gente pensa numa bebida animadinha e vê o cravinho e a gente pensa em Salvador, né? A gente olha a fitinha do Bonfim e a gente diz, eita, Salvador, é lá que a gente faz aqueles desejos, né? E essa coisa, você vê alguém tocando um timbal, você vê, enfim, Salvador, essa coisa é um museu aberto de cultura, de história, por todo lado que você vai, e cheio de praias maravilhosas. Então, essa junção de Salvador, gente, é uma coisa que não dá para descrever. Imagina você ter praias incríveis e, ao mesmo tempo, você ter uma história e cultura rica como a nossa. E a nossa história e cultura
ela é rica desde a parte da gastronomia, que aí eu vou deixar, a Tereza vai falar sobre isso, né? Mas esses sabores de Salvador, o vatapá, o caruru, né? O acarajé, e aí a gente vem para os ritmos de Salvador, que é essa loucura, a gente vai em cada canto, você chega ali no Pelourinho, aquilo é um museu a céu aberto, o tanto de igrejas que a gente tem ali para visitar, gente. A igreja do Rosário dos Pretos ali, que isso é uma coisa que eu acho incrível também. Salvador, ela consegue, eu acho que Salvador é a cidade que ela consegue dar um banho para o mundo inteiro do que é respeito à diversidade, sabe? Isso eu acho incrível em Salvador, porque Salvador, ela não respeita a diversidade, ela ama a diversidade, sabe? Ela incorpora a diversidade, ela adora ter preto, branco, mulato, isso não existe. Isso é que é gostoso, sabe? Ter o católico na igreja de São Rosário dos Pretos na terça-feira, junto com os atabaques do candomblé, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que não existe em lugar nenhum no mundo, só existe em Salvador. Então, isso faz com que o turista, ele pense, eu vou para um lugar, é isso que a gente mais tenta passar quando a gente está vendendo Salvador, né, para os turistas. Você vai ter o que você tem de mais maravilhoso e que as pessoas mais procuram no Nordeste, que é sol e praia, sem dúvida, mas imagina o que é você ter história e cultura juntos. Caminhar ali pelo Pelourinho, eu particularmente acho uma coisa incrível. Hoje você tem a Casa do Carnaval, que mostra ali como você, de forma interativa, né, ver como foi o Carnaval de Salvador, como é que ele aconteceu, e tudo que tem em Salvador, além de ter, por exemplo, a Casa do Carnaval, você tem um barzinho lá em cima com um visual lindo. Aquela Baía de Todos os Santos está ali olhando para você. Você vai ali no elevador Lacerda, a gente já imaginou uma cidade que une a cidade alta com a cidade baixa e se vai através de um elevador? Tinha que ser um baiano para fazer isso, entendeu? Eles são extraordinários. Cristiane, eu já percebi que você vai ter que se mudar para Salvador se você não está morando aqui ainda, porque realmente ela está completamente apaixonada pela cidade, siderada. Aliás, Salvador, o neguinho diz assim, tem um verme aqui, um negócio, né, um vírus, eu não gosto de falar de vírus agora, mas que muita gente chega aqui, despiroca e não quer sair mais. Eu conheço muita gente que se mudou para Salvador, se apaixona. Quantos casamentos, né, João Jorge, já soube. Por que você está em Salvador? Por causa de uma baiana, enlouqueci, larguei tudo e vim morar aqui. Entendeu? E vice-versa também. Então, é uma coisa incrível os casamentos que acontecem, né? A cidade traz. Você come um acarajé, pronto, não sai mais. O azeite entra no sangue e você decola de vez. Eu queria saber de Felipe, bem-vindo aqui ao nosso papo, Felipe, como transformar todo esse potencial, né, numa forma de atrair o turista. Né? Porque tudo isso está aí potencialmente acontecendo, visto, discutido. Agora, como é que a gente transforma, como é que você pensa que isso pode virar, na verdade, um grande produto de atração, né, de receita, de transformar realmente Salvador num grande polo de cultura e turismo? Legal. João Jorge, Fernando, Cris, é um prazer estar aqui com vocês, começar assim. Acho que o discurso que a Cris fez antes aí, eu não tenho nenhuma palavra para acrescentar. Eu acho que todo mundo que conhece Salvador tem o mesmo sentimento. Eu acredito que a divulgação é o mais importante. Eu acho que o que a Cris falou é muito importante. Ela é uma cidade de diversificação, é uma cidade que você pode vender a experiência. Falando a nível aqui do turismo, de entrega ao passageiro, ao cliente final, ou ao cliente que vai ser atendido através de uma agência de viagem, é muito importante essa divulgação da diversificação de experiências no destino. Então, hoje é possível você fazer um Salvador de praia, de cultura, de história, de absolutamente tudo, de gastronomia, de absolutamente tudo que as pessoas puderem buscar numa cidade. Ouso dizer que é uma das cidades que é mais completa a nível de turismo no Brasil. Hoje é uma cidade que ela pode entregar ao cliente de todos os nichos de público o que ele quiser buscar. É uma cidade que você pode, desde que você saiba divulgar muito bem e até parabenizando todos os envolvidos pelas mudanças que aconteceram em Salvador. A cada vez que eu vou a Salvador, a cidade está mais bonita, a cidade está mais desenvolvida, a cidade está se tornando cada vez mais cosmopolita.
Então, parabenizar a todos que estão aí nessa frente, nessa divulgação, nessas melhorias. Eu acho que realmente é isso, eu acho que a divulgação, eu acho que o trabalho de mostrar para o cliente, isso é muito importante. Uma vez eu ouvi uma frase, em uma das visitas que eu fiz a Salvador, eu ouvi uma frase, e que eu levo, toda vez que eu falo de Salvador, eu levo essa frase comigo, que é: a gente só sabe vender Salvador no dia que a gente começa a entender que a gente tem que vender o cheiro, a experiência de se estar aí, mesmo não estando aí. Então, quando a gente começa a adotar essa postura de mostrar o que Salvador tem, e começa a vivenciar realmente, trazer para o cliente, vivenciar o destino mesmo antes de chegar, eu acho que é isso que o turismo tem que fazer, e é isso que leva o consumidor a buscar o produto. Como eu falei, é uma cidade diversificada, é uma cidade que você pode atingir todos os nichos de público, você consegue atingir todas as buscas que as pessoas fazem, de diversas nacionalidades. Há programação em Salvador para fazer. Vai da gente fazer essa venda de uma forma muito de divulgação, de realmente mostrar tudo que Salvador pode entregar para o cliente que não conhece, ou que já conheceu, e que tem que saber que a cada vez que ele for a Salvador, ele vai ter uma coisa nova para fazer. Então, eu acho que a gente adotar do nosso lado essa coisa dessa postura de mostrar o que tem efetivamente e de levar essa vivência para o consumidor final é o mais importante. Sem dúvida, Felipe. Meu microfone. Foi. Oi. Oi. Caiu aqui. Oi. Para a gente aqui ele está ok. Eu te Alô? escuto também. Está entrando normal para vocês? Não está tendo retorno sim. só. Ótimo. Gente... Bom, eu acho que tanto o Felipe quanto a Cristiane falaram de uma coisa que eu acho super importante: a experiência. Eu acho, né, João, que a experiência é fundamental. Teve um caso que aconteceu comigo muito engraçado. Quando o Jorge Amado fez 80 anos, eu montei Dona Flor e Seus Dois Maridos em homenagem aos 80 anos de Jorge. E, casualmente, uma atriz carioca veio fazer Dona Flor. Rapaz, ela não acertava, ela não pegava o negócio. Aí tinha uma cena, né, em que Dona Flor fazia uma muqueca na peça, que era o prato preferido de Vadinho. Como foi que essa atriz pegou esse personagem? Eu botei ela na casa de uma cozinheira baiana. Ela ficou uma semana aprendendo a cozinhar todos os pratos da Bahia. No dia que ela fez um vatapá, chegou Dona Flor. E ela não perdeu nunca mais. Porque ela dizia assim: guerreiro, como é que mexe aquele negócio? Meu Deus, aí eu entendi quem era a Dona Flor, quando eu comecei a mexer aquela panela, e entendi que aquela mexida, se não for bem feita, desanda. Né? Então, isso é uma coisa interessantíssima, né? Essas particularidades, o baianês, né? Eu acho que a Bahia tem muito Salvador tem muito essa característica, né? Tem coisas que aqui são absolutamente particulares. Shopping é igual em qualquer lugar do mundo, né? Aqui já é outra coisa, aqui tem quebra, ou seja, isso é uma coisa importantíssima. E as pessoas da cidade. Eu sou um eterno apaixonado pelas pessoas. Estou na política cultural por causa das pessoas. A vida inteira no teatro, fui um observador das pessoas que transitam pela cidade. Hoje eu voltei para o centro da cidade, estou trabalhando há 8 anos no centro. Eu saio pela rua maravilhado com aquilo tudo. Então, eu acho que esses são pontos importantíssimos, né? Dizer, olha, você vem para Salvador e vai experimentar. Não é, João? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? O Pelourinho foi fundamental para o Olodum ser o que é? O Pelourinho é o coração e a alma do Olodum, e também de uma cidade que ainda existe. Essa cidade apaixonou PRVG. Essa cidade apaixonou Caribé. Mas antes disto, essa cidade apaixonou Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em Ferradas, um distrito de Itabuna, e veio morar no Pelourinho, onde havia mulheres árabes, espanhóis, todo tipo de gente. E os livros dele tratavam dessa Bahia aparentemente moderna, mas que estava nos anos 30. Então, assim, a gente da Bahia, o povo da Bahia, é o maior ativo do turismo da Bahia. Muitos lugares tem pedra, tem monumentos. Você vai a Atenas, tem templos. Se você vai à Inglaterra, tem templos.
nós temos templos e gente viva. O Pelourinho é o território do Olodum. Então, se você chegar no Pelourinho fora da pandemia, você vai ver a banda mirim do Olodum ensaiando. Se você chegar no Pelourinho, você pode ver a casa do Olodum. É uma das casas mais visitadas nessa cidade. E 2 personalidades do mundo moderno estiveram naquele lugar. Paul Simon e Michael Jackson. Principal cartão de visita do turismo da Bahia foram esses 2 clipes. Um feito na ladeira do Passo, o outro feito no Largo do Pelourinho, que alcançaram 4 bilhões de pessoas quando da morte de Michael Jackson, e o outro 2 bilhões de pessoas. Então, assim, nos últimos 50 anos, o Pelourinho é um cenário de 5 filmes que o Olodum fez. TV Granada, de Londres, 1981. A Estrelas Negras com a França, 1987. Paul Simon, Michael Jackson, Alpha Blondy, todos os clipes internacionais de uma Bahia que, às vezes, não quer existir. O trade turístico vai ter que lidar com uma realidade que a Bahia, através de Salvador, que é a cidade da Bahia, é um lugar da negritude, como é Atlanta, como é o lugar onde Martin Luther King tem o seu centro, como é a África do Sul com Mandela e com o Congresso Nacional Africano. A África do Sul tinha um grande problema com o apartheid. Os Estados Unidos têm ainda um grande problema com o racismo. E Salvador tem um grande problema com a desigualdade, a brutal desigualdade. E ela pode ser superada se o trade turístico, todos que operam com o turismo, saber que opera com uma cidade majoritariamente negra, de cultura afro, de cultura até de afro-moderna. Porque se você falar o trio elétrico, tem que lembrar que além de Oscar Macedo, também tinha um negro ali, Dodô, é como o rock. O rock é uma música de origem negra, mas nós olhamos o rock por Elvis Presley. Então, Salvador do Pelourinho é um pouco as pirâmides e a esfinge do Cairo. É um pouco o Coliseu de Roma. Você não dá para dizer que você vai a Roma e não vai visitar o Coliseu. Claro que os italianos não gostam muito do Coliseu, querem outras coisas. A mesma coisa é a cidade do Cairo, 20 milhões de habitantes, um trânsito caótico, mas você para ali e diz, é maravilhoso. Então, no caso do Pelourinho, que é a New Orleans de Salvador, o New Orleans é o Pelourinho. É um lugar cinematográfico, é o lugar da poesia. Se você vai à Laíra do Feijão, conversa-se sobre tudo. É o lugar do movimento negro, é o lugar das baianas mais bonitas deste país, as mulheres mais bonitas desse país. São as várias Gabrielas, são as várias mulheres da Bahia que circulam por ali. Agora, como é que nós vendemos o Pelourinho? Como é que nós tratamos isso? Não é um lugar perigoso, não é um lugar para não se ir, pelo contrário, é um lugar para se ir, e cabe aos operadores de turismo saber que ali tem os filhos de Gandhi, a Sociedade de Produtores de Validos, o Monte Pio dos Artistas, que tem uma igreja cuja fachada é no estilo rococó, que tem a Casa do Olodum, a Escola do Olodum, que tem um lugar onde Michael Jackson filmou. É um movimento, não é, João? Entendeu? Muito interessante que a gente está fazendo cada vez mais, né, na Prefeitura de Salvador, que é o baiano se reapaixonar pela cidade. Porque se o baiano não está apaixonado pela cidade, o turista não vai se apaixonar. Porque quem vai fazer o turista se apaixonar é o próprio soteropolitano. Se ele se apaixona pela cidade, o turista cola. Eu queria entrar com um assunto aqui, apesar do pouco tempo, né, Cristiane, a tecnologia. A gente fala muito de história e de cultura. Como é que a tecnologia pode casar com isso, né, e impulsionar o turismo? Porque a gente não pode falar hoje de nada. Vocês dois estão aqui, né, por causa da tecnologia. Hoje a gente está vivendo um estouro da tecnologia aí por conta da pandemia. Então, essa forma hoje é irreversível. A gente hoje já faz teatro online, a gente já está fazendo debate online, os congressos viraram congressos online. Como é que você vê, show online, como é que você vê esse casamento, né, de Salvador, cultura e turismo e a tecnologia? Eu acho que, inclusive, Salvador saiu muito à frente com essa história da tecnologia, sabe, no turismo, porque o que a gente tem de produtos em termos de vídeos, vídeos curtos, vídeos para se jogar em redes sociais, vídeos que são retransmitidos e retransmitidos e retransmitidos, e quando você vê, está essa bola das pessoas vendo essa Salvador tão bem cuidada, tão nova, tão incrível que Salvador está. E a gente tem usado muito isso
nos aplicativos. Então, as coisas novas, por exemplo, a Praça da Mãozinha, ela foi inaugurada, está linda, vamos lá, o nosso aplicativo vai para todos os clientes que já tiveram com look, olha, a Praça da Mãozinha está ali, está bem cuidada, tá? E aí, vamos, a Praça Cairu foi renovada, está ali ao lado do Mercado Modelo, nada melhor do que parar ali e admirar aquela Baía de Todos os Santos, e a gente põe lá e segue e vai para todos os turistas que já tiveram com look em outros destinos, e aí eles acabam, eita, olha como Salvador está, quero ir para Salvador também, olha que cidade linda. Então eu acho que a tecnologia, ela tem nos ajudado muito, fora a parte operacional, que aí não importaria muito aqui, né, mais interno, mas em termos de propagação do destino, eu acho que a prefeitura fez um bom uso, sabe, dessa tecnologia. Eu posso dizer isso porque, como a gente está em outros destinos, muitas vezes eu dizia, gente, vocês precisam copiar o que Salvador está fazendo, porque é incrível como o trabalho deles está bacana. E esses vídeos são muito bacanas, e essa coisa do cuidado, cada hora tem uma coisa nova para se ver, cada hora tem algo renovado em Salvador, né? É tanta coisa em Salvador, que se a gente, como Luque, fosse colocar tudo que tem lá, a gente não colocava mais destino nenhum, entendeu? Não seria nada democrático. Felipe, se você tivesse que convencer, um turista está louco para ir para Recife, quer ir para Amazonas, aí você vai ter que convencer essa família ou esse casal a vir para Salvador. Qual é o recurso final que você vai usar para dar facada e vai? Como é que você vai dar esse lero para esse... Porque a gente precisa trazer o povo para cá. Não adianta a gente ficar elogiando, tem que trazer o povo para Salvador, certo? Então, assim, na hora H tem que ter uma lábia e dizer, vamos, entendeu? O Rio de Janeiro já não é mais competição, desculpa, o negócio lá está péssimo, eu não gosto de meter o pau não, mas não está funcionando. Então, o negócio está difícil. Mas, Felipe, tem um casal que está na dúvida, tem uma família que está na dúvida, qual é o seu tiro certo ali para trazer o pessoal? Acho que o tiro certo é bater muito no... Você pode agregar experiência, que é conhecer diversos pontos turísticos na cidade a nível de história, de cultura. A gastronomia da Bahia, que é reconhecida mundialmente e que todo mundo busca nas suas cidades de moradia, pelo menos um restaurante que sirva comida baiana, e a gente nunca acha mesmo nas outras cidades, é muito difícil achar o gosto da comida baiana em outra cidade. É conhecer algumas das praias mais bonitas que existe em cidades hoje dentro do Brasil. É você poder ter uma diversificação cultural, uma diversificação de todos os tipos de experiência possíveis dentro de uma única cidade, fora que você vai conhecer as pessoas. Eu acho que vocês falaram um ponto que é essencial em qualquer cidade turística do mundo, são as pessoas. Eu acho que todo mundo que viaja quer vivenciar a vida da pessoa que mora naquela cidade. Eu sempre falo com amigos e eles falam, eu vou em supermercado quando eu vou para a Europa porque eu quero ver como aquelas pessoas vivem lá. Eu acho que o ponto crucial para se determinar para uma pessoa a escolha da Bahia é você poder vender realmente essa experiência de ter uma diversificação cultural, uma diversificação gastronômica e de possibilidades de conhecer lugares e pessoas que não tem em outro lugar do mundo. Então, eu acho que o grande tiro final ali de decisão é realmente isso, é mostrar o quão mais rico essa pessoa pode voltar depois dessa viagem, né? Não dizem as pessoas que viagem é a única coisa que a gente gasta e volta mais rico? Então, realmente, a Salvador é um produto que eu sempre falo que, claro, existem outros, né? Não vou generalizar, mas eu acho que Salvador é um produto que realmente quanto mais você gasta, que é o maior número de noites que você puder ficar em Salvador, mais rico você volta, sem dúvida alguma, a nível de conhecimento, de cultura, de gastronomia, de tudo que você puder imaginar. E a cultura aqui, ela acontece naturalmente, você não precisa dizer, você tem que ir num lugar, não, você está na rua, já está envolvido com a cultura soteropolitana. É um negócio realmente impressionante. Quer dar uma chamada final? O lugar onde você pode ver o Olodum ao vivo e na sua cidade. Somente aqui. Outra coisa, eu vou entrar em gastronomia rapidamente. Tente fazer acarajé fora de Salvador, não dá certo. Outra coisa, sabe aquela bola preta? Uma lástima. Né? Não adianta, minha mãe tentava fazer aquilo em casa, nunca deu certo. E outra coisa, pãozinho delícia. Onde é que tem pãozinho delícia? Eu tentei fazer um pãozinho delícia em São Paulo, ficou murcho.
Não sei qual é o caso. Bom, minha gente, só para a gente finalizar, né, nós hoje batemos um papo aqui muito legal, né, com o João Jorge, com o Cristiane e com o Felipe, e deixar claro para vocês todos, hoje nós temos uma nova cidade, né, uma cidade que está sendo reconstruída, esse trabalho vai continuar, né, e que está pronta para receber, né, todos esses turistas que estão vindo para cá e que vão retomar, porque mais do que nunca, depois de todo esse período que a gente está vivendo, né, o que as pessoas mais vão querer é alegria. Elas vão querer viver a alegria, o contato com as pessoas, porque a gente está muito isolado, a gente está muito solitário, né? Eu acho que no momento que a gente disser, vai poder se ver de novo, né, a gente vai voltar, vai vir para Salvador às levas, porque é o lugar do encontro, é o lugar do apaixonamento, né, e é o lugar da transformação, né, onde a gente pode descobrir de novo o nosso lado humano e a nossa alegria. Obrigadão a todo mundo, né, e foi ótimo aqui o nosso papo, apesar de curto, mas as coisas foram ditas de uma forma bem eficaz. Um grande abraço e dizer que continuem, que o nosso Salvador Experience Turismo Salvador 360 permanece hoje e amanhã mais um dia inteiro aí de troca de experiências. Obrigada aí pela oportunidade, tá? Adorei. Obrigado, gente. Um prazer participar com vocês. Obrigada. Olá, pessoal do Salvador Experience. Sou Vitor Lacerda, executivo da Decolar, sou baiano, atendo o mercado de Salvador. Vou destacar para vocês alguns pontos mais atrativos de busca em nosso site para a nossa cidade. Vou começar com o passeio de lancha na Ilha dos Frades. Fica situada na Baía de Todos os Santos, com praias belíssimas e águas cristalinas. Eu gosto de destacar também a Casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho, que é bastante procurado por aqueles que querem saber mais sobre a trajetória desse famoso escritor. Finalizando com o nosso belíssimo cartão postal, que é o Farol da Barra, um ponto imperdível para quem vem visitar Salvador. Lá foi a primeira fortificação do país e hoje abriga o Museu Náutico da Bahia. Bem, essas são as dicas da Decolar. Desejo a vocês um excelente evento. Maravilha, dicas incríveis aí do Vitor. Quero dizer que eu conheço todos esses lugares e realmente é muito complicado escolher um lugar só para dizer assim, é o meu favorito. Aliás, quem vem para Salvador, quem vende o turismo de Salvador, tem que ter isso em mente, viu, gente? Vai ter dificuldade para escolher um lugar só, porque aqui são tantas possibilidades, são tantas opções, tantos lugares de sol, mar, praia, para a gente conhecer, para a gente visitar, para a gente se encantar, que realmente fica complicado eleger um lugar só, viu? E se você tem esse problema, porque eu tenho esse grande problema, eu tenho uma dificuldade incrível de escolher um lugar aqui em Salvador. Eu, para ir numa praia no domingo, por exemplo, eu tenho que começar a planejar na segunda-feira, porque se eu deixo para planejar no domingo, eu não saio de casa. Mas aí eu já acho que há algum problema no meu mapa astral, depois eu vejo isso. Se você também tem esse problema, fique tranquilo que a gente vai te ajudar, viu? Que a gente preparou um painel aqui para falar exatamente sobre isso, para te preparar para escolher o melhor roteiro. É o painel que se chama Sol, Mar e Venda Certa. E para participar desse painel, eu quero convidar aqui ao nosso palco, por favor, o CEO do Beach Clubs do Louro, Pedro Embaçaí. Por favor, Pedro, seja bem-vindo, muito prazer tê-lo aqui. Maravilha, Pedro está tirando a máscara, mas como vocês já sabem, eu avisei para vocês, a gente está mantendo um distanciamento social